Muito bom dia, meus queridos alunos da segunda série do ensino médio. Calma, calma. Eu sei, vocês estavam esperando o professor Laudo Natel e quem está aqui hoje é o professor Adriano. Pois é, pessoal, o professor Laudo Natel teve, por força maior, está em um outro local nesse momento, também ministrando aulas, e aqui estou eu, substituindo ele. E é claro, esperando muita participação de vocês, esperando que o dia de hoje, as nossas duas aulas seguidas, sejam bastante produtivas, tenham muito aprendizado. E é claro, vocês são protagonistas nisso, vocês são muito importantes nestes nossos dois encontros da manhã de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Já mandaram aqui eu dar um salve, olha só, para o Cauã, que desenrola no inglês. Eu quero ver, hein, a participação de vocês. Eu quero ver todo mundo desenrolado no inglês, hein, galerinha? Vamos que vamos então, que nossa aula tá começando. Olha só, o professor Natel preparou muita coisa boa para o encontro de hoje, hein? Como eu tô só substituindo ele, o material é dele, eu estou trazendo para vocês aquilo que ele já havia planejado, tá bom? Então, eu sou o professor Adriano de Alcântara, eu fico aqui no canal mais à noite, principalmente com as turmas de EJA. Por hoje estaremos aqui na segunda série do ensino médio. É um prazer estar aqui com vocês hoje, hein? Nossa aula de inglês, vocês já estão sabendo, né, galerinha? E aí nosso conteúdo, olha só, vai estar focado principalmente, olha só, em observar text reading practice. Vamos praticar, galerinha. Tem que praticar leitura em inglês. Não adianta. Só se aprende a ler lendo. Não tem jeito. Só se aprende a ler lendo. E aí, é claro, né, galerinha? Vamos dar uma observada também em tempos verbais. E aí, se nós tivermos tempo suficiente, vamos falar de question tag, tá bom? Esse conteúdo aqui que é bastante importante. Tem muitas questões sobre isso nas provas de vestibular, provas como um todo. Question tag sempre tem participação nas provas. Hoje, dia 12 de agosto de 2022. Vamos lá, então? Pessoal, para a gente se organizar um pouco melhor, foi feito aí esse roteirinho, dá uma olhada. Nesse roteiro, você consegue observar que a gente vai fazer, olha só, práticas de leitura. Galera, ler em inglês é vital, é fundamental. Você precisa estar apto a ler em língua inglesa. Professor, ainda estou com dificuldade, ainda sinto um pouco de problema quando eu estou tentando ler em inglês. Gente, ter problemas faz parte. Faltar vocabulário, hora ou outra, faz parte também. Mas o que você precisa fazer é praticar. Gente, é a prática que leva à perfeição. Não adianta. Quanto mais você pratica, melhor fica. Não tem jeito, tá ok? Então, assim, quanto mais possibilidades vocês tiverem de treinar a leitura em inglês, façam, agarrem todas essas possibilidades, tá ok? É importantíssimo que você leia. Tudo bem? Então, essas práticas de leitura a partir dos gêneros textuais. Então, a gente vai focar em estratégia, galera. Focar nas estratégias. Olha como eu estou falando, hein? Estratégias no plural. Professor, por que você está falando de estratégias no plural? Porque você deve utilizar quantas estratégias você achar que deve. Ah, professor, fui por uma estratégia e não deu muito certo. Vá por outra, procure um outro caminho. Certamente você vai encontrar um caminho que vai dar certo, que vai te ajudar na leitura do seu texto. Tudo bem? Muito bom dia, Gabriel André. Seja bem-vindo, hein? Olha só, vamos tratar também, ó, de question tag. Vamos ver tempos verbais. Vamos observar, olha só, os auxiliares de cada tempo verbal. Isso é importante, galera. Importantíssimo você ter noção básica da gramática. Essa frase está no presente, está no passado, está no futuro. Isso é importantíssimo. Vamos observar, olha só, além das estruturas gramaticais, os usos. Você sabe, né? São duas línguas diferentes. Às vezes, você consegue colocar equivalência entre o inglês e o português. Às vezes, não, gente. São duas línguas diferentes. Fazer o quê? Às vezes, não vai bater uma coisa com a outra. Mas quando isso der certo, ótimo. Quando não, aí você vai ter que estar ligadinho nos usos. Para que eu uso essa frase?
Qual foi a intenção de quem colocou ela aqui? Para que que você usa esse tipo de expressão para falar de futuro? Para que que a gente fala dessa maneira, utilizando o imperativo? Qual foi a intenção de quem colocou isso aqui? Então, gente, é importantíssimo que, além da estrutura, você também consiga observar as funções, os usos. Tudo bem? E é claro, né, gente? Junto disso tudo, junto e misturado, a gente vai ver, ó, prática. Vamos praticar? Sempre importante. Vamos praticar? Praticar é vital em qualquer área. No ensino de língua estrangeira, isso é normal. Vocês precisam focar também na prática. Professor, e as habilidades? O que é que a gente quer hoje, nesse encontro, desenvolver? O que é que a gente tem hoje como principal foco para essa aula? Hoje, gente, eu gostaria que vocês saíssem dos dois encontros de hoje sabendo compreender enunciados orais em situações comunicativas. Vamos dar uma olhada hoje em textos dialogais, hein? Textos dialogais têm como exemplo possível textos orais. Vamos observar então, olha só, considerando os interlocutores, o objetivo comunicativo e as especificidades de cada gênero textual. Galera, é importantíssimo que vocês estejam ligadinhos em gêneros textuais, pessoal. Saber qual gênero é aquele vai te ajudar de uma maneira incrível. Por quê? Porque os gêneros textuais possuem características comuns, gente. Possuem adjetivos que você pode usar para eles. Por exemplo, elementos que você vai encontrar em todos eles. Por exemplo, se você pensa numa receita. Vamos pensar um pouco. Uma receita. Gente, uma receita tem o quê? Vamos pensar quais elementos você encontra em uma receita. Numa receita, a gente encontra os ingredientes, por exemplo. Numa receita, a gente encontra as quantidades. Você vai usar quantos ingredientes? Ah, eu vou fazer um creme de galinha, então eu vou usar meio frango. Ou então, um frango inteiro. A depender das quantidades. Você precisa ter essa noção de quantidades, correto? Além disso, você precisa saber o modo de preparar, pessoal. É importante demais o modo de preparo. E aí você vai perceber que o modo de preparo vai trazer, olha só, verbos no imperativo. Por quê? Porque ele vai te dar a noção, a instrução daquilo que você vai fazer. É como um manual de instruções. Então, primeiro você corta, depois você tempera, em seguida coloca numa panela, depois... Tudo isso, gente, tem, além de uma sequência, uma ideia de instrução. Pessoal, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Onde é que eu quero chegar? Que o gênero textual receita, ele possui diversos elementos, mas todos eles têm que estar nesse gênero receita. Então, não importa se é um bolo, se é uma sobremesa, se é um creme de galinha, se é uma lasanha, não importa o que é que você está fazendo. O que importa é que é uma receita. E sendo uma receita, você vai ter certamente esses elementos. O modo de preparo, os ingredientes, as porções, as quantidades. Ah, vai ser servido isso para 2 pessoas, para 10 pessoas. Tudo isso são elementos que você deve encontrar no gênero textual receita. Tudo bem? Olha a contribuição aqui do nosso colega Gabriel André, disse aqui pra gente, ó, que verbos no imperativo servem para nos orientar a fazer determinada coisa. Perfeito. Eles podem dar ordens ou sugestões. Acabei de dar um exemplo aí que você já vai certinho encontrar verbo no imperativo. Não tem jeito, você vai encontrar na receita esses verbos imperativos. Vamos pensar em mais um exemplo em que você encontra verbos no imperativo? Se você vê, por exemplo, um manual. Comprei um ventilador e o ventilador veio todo desmontado. Como é que eu faço, gente? Você vai ter um manual de instruções e aí, a partir desse manual, você vai encontrar nele muitos verbos, todos provavelmente no imperativo, ou sua grande maioria no imperativo. Primeiro você usa essa ferramenta tal, você rosqueia aqui, gira ali. Todos esses verbos vão te dar o quê? Um comando.
Tá ok, gente? E é a partir desse comando que você observa o que deve fazer nesse gênero textual manual, tá bom? Então, gente, observar o gênero textual é importantíssimo. Além de observar o registro e observar, olha só, o objetivo comunicativo. Gente, todo texto, não adianta, todo texto possui um objetivo. Todo texto, não tem jeito. Todo texto, ninguém escreve texto, gente, para jogar ali ao léu. Não, você quer fazer alguma coisa com esse texto. Você tem alguma intenção com esse texto. Não importa qual seja, mas todo texto tem uma intenção. Às vezes até acontece o contrário dessa intenção comunicativa. Mas o importante é que há um objetivo. Vamos pensar, por exemplo, em uma propaganda. Gente, qual é a função de uma propaganda? Qual é o objetivo de uma propaganda? Te convencer. Se for uma propaganda de comida, quais são os verbos que você vai encontrar numa propaganda de comida? Coloca aí para mim no chat. Quais são os verbos que você encontra numa propaganda de comida? Você provavelmente, olha aqui, o Gabriel colocou aqui, olha só, no exemplo lá do manual de ventilador, de montagem do ventilador, você usa verbos como monte, gire, abra, use a ferramenta. Tudo isso, gente, são verbos que você utiliza para atingir esse objetivo comunicativo. Isso é importante que você perceba. Porque você já sabendo disso, talvez quando você encontrar o manual, pensa bem, encontrei o manual e tá em inglês. E agora, o que é que eu faço? Talvez eu nem saiba todas as palavras que estão lá. Talvez eu nem conheça todo o vocabulário que está lá. Mas, se você tiver essa noção do que você espera encontrar, pessoal, certamente essa estratégia já vai dar conta de muita coisa. Já vai ajudar você a procurar se você encontra ou não essas características que você está procurando. Tudo bem? Olha aqui alguns exemplos, ó. Gabriel colocou pra gente, olha, compre, prove, saboreie. Que tal o verbo experimentar? Experimente. Não é de comida que você está falando? Professor, e se a comida for um fast food? Como é que eu faço? Tem gente que diz retire aqui na loja. Ou então faça um delivery. Você tem que pensar nisso também. Essas expressões, pessoal, elas vão aparecer em uma propaganda. Por quê? Ela quer te convencer. Ela quer te convencer a comprar. Quer te convencer a comer. Quer te convencer a experimentar, saborear aquilo. Então, são expressões que você já espera encontrar. Se você não encontrar, tudo bem, mas você já espera encontrar. Se você estiver lendo um texto em língua estrangeira e antes mesmo de ler o texto, você já tiver essa noção, com certeza isso vai te ajudar demais. Com certeza isso vai te ajudar demais. Porque você, com certeza, vai usar essa estratégia na hora de quando você encontrar um obstáculo. Uma palavra que você não conheça, uma expressão que é um pouco diferente. E aí, certamente, isso vai compensar essa dificuldade que você tenha. Tá ok? E deu até fome. Agora 9h35. Já fizemos o intervalo, hein? Não dá para ter fome mais agora não, viu? Já passou o intervalo. Gente, a gente vai falar também, ó, de registro, tá, pessoal? Se esse texto ele é mais formal, se ele é mais informal. Vamos começar a aula de hoje falando sobre isso, tá bom? Vou já trazer mais expressões para vocês quanto ao registro. Uma outra habilidade que eu gostaria que vocês saíssem do encontro de hoje com ela no ponto seria observar as normas de funcionamento de uma produção que regem a participação dos interlocutores. Perceber quem são esses interlocutores e a participação deles. Como assim participação? Será que esse texto é um texto conversacional? É uma conversa que está acontecendo? É um diálogo? Pessoal, se for um diálogo, a interação entre os participantes vai ser clara. Eles vão precisar falar e ouvir, falar e calar. Isso acontece na nossa vida o tempo todo, né, gente? Ninguém fala um por cima do outro. Não é assim que acontece, né, pessoal? Quando você está falando, você fala, dá um tempo para você ouvir o que a pessoa tem a falar, não é isso? Isso é regra básica de conversação, né, galera? Não é falar por cima do outro. Isso aí não é uma conversa, isso aí é outra coisa.
Aí, pessoal, é interessante que vocês observem, ó, essa participação dos interlocutores, respeitando os intervalos de fala e da leitura dos textos escritos. Então, perceber isso, gente, é vital, é importantíssimo. Quem fala e quem ouve. Por que fala e por que ouve naquele momento. Nossa terceira habilidade é a habilidade de identificar e empregar o uso das question tags. Nós vamos falar também sobre isso. E, é claro, observar também as estruturas temporais. Está no presente? Está no passado? Está no futuro? É importantíssimo, viu? É importantíssimo. Olha aqui, ó. Mais uma contribuição do nosso amigo Gabriel. Ele disse aqui pra gente que textos dialogais, em sua grande maioria, são informais. Isso é verdade, gente. Se você está conversando com seu melhor amigo, não tem muito porquê você ser muito formal numa situação dessas. Você pode ser mais informal, mais coloquial, utilizar alguma expressão idiomática, algo do tipo. É normal, faz parte. Vamos pensar em exemplos que são o contrário, em que a gente precisa ter mais formalidade ao conversar com alguém, na hora de você se expressar em um diálogo. Vamos pensar, por exemplo, num debate. Um debate, gente, é ou não é um diálogo? Tem que ser, né, pessoal? Inclusive, a maioria dos debates é regrado. Como assim, gente? Tem um mediador. Tem uma pessoa que está lá, olha, você tem 2 minutos para falar. A pessoa termina, agora você tem direito à réplica, agora você é quem fala. Gente, essa organização de debate, ela costuma ser mais formal. Concorda comigo? Ela costuma ser mais formal. Por quê? Porque as pessoas estão em um momento de debate de ideias. Na televisão vocês vão ver muitos debates aqui, daqui para o final do ano, porque a gente vai ter, por exemplo, período político. Gente, políticos costumam fazer debates para expor suas ideias, para falar o que é que eles acham. E é claro, para nós que vamos votar, a gente precisa saber o que é que essas pessoas vão falar. Então, gente, ter essa noção é importantíssimo. E aqui, olha só, perceber que o chat em que vocês estão conversando é um exemplo, sim, verdade, Gabriel, é um exemplo de comunicação informal, porque aí você pode se expressar livremente, você pode usar expressões, pode usar emojis, pode usar aqueles kkk, hahaha, e todo mundo vai entender. E são expressões, são marcas da informalidade, tá bom? Olha só, pediram aqui um alô para Orislane, que é aluna aqui de Silvestre Rocha. Seja muito bem-vinda, hein? Olha, pessoal, a participação de vocês é importantíssima. Eu vou fazer algumas atividades com vocês hoje. Estejam preparados, viu? Principalmente atividades de leitura. Eu preciso que vocês se ambientem aí para leitura. Vocês têm que ter, por exemplo, o silêncio para ler todo mundo de maneira concentrada. Vocês precisam ter o foco na leitura. Vocês precisam estar bem atentos àquilo que está acontecendo na nossa telinha, porque senão você vai se perder durante a leitura, tá bom? Então eu preciso bastante da participação de vocês, tá ok? Posso contar com a participação de vocês? Quem estiver online, quem estiver assistindo aqui a aula ao vivo, manda aí aquele alô, manda aí aquele salve para eu saber que vocês estão online. E é claro, para eu cobrar a participação de vocês. Gente, se eu ficar aqui o tempo todo só falando, terminei ficando um pouco chato, um pouco enfadonho, né? Eu preciso da participação de vocês. Vocês são peça-chave, vocês são fundamentais. A participação de vocês é preciosa, tá ok? Quero muito contar com isso. Vamos que vamos então, gente. Vamos lá? Olha só. Então vamos começar falando de leitura, text reading, leitura de textos, observação de gêneros e tipos. Vou fazer aqui um breve parêntese para falar sobre a diferença entre gênero textual e tipo. Gente, são de coisas diferentes, tá bom? Professor, eu nunca vi a gente falando assim, tipo textual. Tudo bem se eu falar tipologia, a mesma coisa, tá? Tipo de texto, tipologia textual. Gente, cada gênero vai ter essas características que eu falei para vocês. O gênero receita tem um grupo de características. O gênero manual tem outras características. O gênero propaganda tem outras características. Cada um desses pode apresentar-se dentro de um ou mais tipo de texto. Tudo bem?
Ah, professor, esse texto aqui ele é um texto narrativo. Pertence a esse tipo. Esse texto aqui ele é mais injuntivo, ele é mais instrucional. Esse texto aqui ele é mais expositivo, outro tipo de texto. Então, gente, os gêneros se categorizam, se classificam a partir dos tipos textuais em que eles se encontram. Faz sentido? Tudo bem? Vamos que vamos então. Vamos falar, olha só, sobre formal and informal language. Olha que importante, hein, pessoal? Entender a diferença entre formal e informal. Pessoal, o que é que vocês acham disso? Pensa aí um pouquinho. Qual é a diferença entre formal e informal? E quando é que a gente utiliza? Em quais situações a gente se utiliza de um grau maior ou menor de formalidade? Pensa aí um pouquinho. Galerinha, quando você fala de formalidade na língua, você precisa perceber algumas coisas. A principal delas que você deve observar é a finalidade. Qual é a finalidade dessa história toda, desse texto? Qual é a finalidade desse texto? A partir daí é que você vai se perceber como informal ou formal. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Eu gosto muito dessa comparação, eu acho que ela é muito pertinente. Gente, a semelhança entre linguagem, língua e roupas. As roupas, a moda também é uma linguagem, né? Também é uma forma de se expressar. Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso por quê? Porque o grau de formalidade ou informalidade também pode ser visto, também pode ser observado nas nossas roupas, nas nossas vestimentas. Como assim, professor, que a gente observa isso nas roupas? Vamos pensar um pouco? Pensa aí que você está indo agora para o shopping. Ah, que legal. Estou indo comprar alguma coisa no shopping. E aí, como é que você vai vestido? Ih, professor, eu vou mais descontraído, eu vou mais informal. Eu posso ir de bermuda, um chinelo, uma camiseta. Beleza, tranquilo. Agora muda esse lugar que você vai. Imagina que ao invés de você estar indo ao shopping, imagina agora que você está indo para a casa do seu melhor amigo. A pessoa acha que dá até para ir com a mesma roupa, um chinelo, algo mais descontraído também, vai, uma coisa mais descolada, uma camiseta, tranquilo. Gente, imagina aí que você vai para um casamento. Ih, galera, dá para você ir para um casamento de bermuda e chinelo? Dá não, né, galera? Fica estranho. Fica estranho. Imagine aí que você vai pro seu casamento. Já pensou nisso? Galera, o seu casamento você não pode ir de bermuda e chinelo. São situações diferentes. São ambientes diferentes. São ideias completamente diferentes de formalidade, pessoal. Num casamento, as pessoas vão estar mais elegantes, mais arrumadas. Vai ter um grau maior de formalidade. Preste atenção aqui em mim. Olha só como é que eu estou. Eu estou de jaleco, gente. Você acha que porque eu sou professor, eu uso jaleco? Tudo bem. Estou no meu trabalho, estou em sala de aula, uso um jaleco. Maravilha. Imagine aí se eu vou pra praia de jaleco. Tem condição um negócio desse, gente? Não dá, né, galera? Não faz o menor sentido. São ambientes diferentes, são finalidades diferentes. Não faz o menor sentido eu ir para a praia usando um jaleco. Só porque eu sou professor? É isso? Não, né, gente? É claro que eu tenho outras roupas no meu guarda-roupa, né? Então eu posso também atrelar isso à linguagem. Tudo bem? Então a linguagem, ela vai ser utilizada de acordo com o momento em que você está. Vai ser de acordo com a situação. Tá ok? Então, essa ideia de formalidade e informalidade é algo que a gente pode chamar de situacional.
É de acordo com a situação em que está ocorrendo aquela conversa, aquele diálogo, aquele texto está sendo produzido. Tá bom, gente? É importantíssimo que você perceba isso. Olha só, meu xará aqui, o Adriano, tá pedindo um alô pra Deide. Opa, não pode dizer isso não, gente. Pode dizer isso não. Eu quero a atenção de vocês, mas é pra aula, tá bom, gente? Esse tipo de ideia aí, vocês podem deixar aí um pouco de lado, tá bom? Agora é o momento de vocês estarem focados no nosso encontro. Como, por exemplo, meu amigo aqui, o Pedro, tá mandando aqui um salve para todos os alunos aí do segundo ano do Severo Rocha, que estão lá em Jacobina do Piauí. Gente, Jacobina do Piauí marcando presença aqui no nosso encontro. Sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer enorme ter vocês aqui no nosso encontro, hein? A participação de vocês é preciosa. Vamos então, gente, aqui para o nosso slide. O que é que o nosso slide diz aqui para a gente? Ó, olha aqui o comentário que foi feito. O tom com que as coisas são feitas, são ditas, também o tom, também a escolha das palavras. Gente, é importante perceber quais palavras são mais formais, quais são mais informais. A forma com que essas palavras são colocadas. Tudo isso, gente, é percebido em dois estilos diferentes. Em um grau mais formal e em um grau mais informal da linguagem. Tudo bem? A linguagem formal, ela é menos pessoal. Olha só o que eu quero dizer aqui. Ela é menos pessoal. Você não tem tanta afinidade, você não tem tanto toque, você não tem tanta sensibilidade àquela pessoa. Já a linguagem informal, não. A linguagem informal ela é mais focada na pessoa. Ela tem uma proximidade maior. Então, olha só. Esta é utilizada para escrever em fins profissionais, fins acadêmicos. Aí você se utiliza de uma linguagem mais formal, mais impessoal, em trabalhos e atividades universitárias, por exemplo. A linguagem formal não se utiliza, olha só, não se utiliza de coloquialismos, não se utiliza de contrações e os pronomes que são utilizados não estarão na primeira pessoa. Não será eu ou nós, não costuma ter isso não, viu, gente? Textos formais costumam evitar a primeira pessoa, costumam colocar a terceira pessoa como evidência, ok? Tudo bem? Continuando então, galera, ó. A linguagem informal, por sua vez, ela é mais casual, ela é mais espontânea. É aquela linguagem que você utiliza no dia a dia. É aquela linguagem cotidiana. Meus queridos alunos de Jacobina, observe só, é algo casual, é algo espontâneo. Não tem tanta necessidade de requintes ou detalhes, não. A intenção, pessoal, é se comunicar, então não tem tanto foco na forma, é mais o conteúdo. Então, ó, quando você está se comunicando com seus amigos, com seus familiares, sei lá com quem que você gosta tanto, pessoa que está aí na sua sala de aula com você, essa pessoa, gente, tem um grau de pessoalidade maior, essa pessoa é mais próxima a você. Então, seja por escrito ou seja por conversas, você vai utilizar a linguagem mais informal, tudo bem? Olha só, essa linguagem informal, ela é mais utilizada, por exemplo, para escrever um e-mail pessoal, uma mensagem de texto. Olha só, você manda aí uma mensagem pelo WhatsApp, você vai mandar uma mensagem, excelentíssimo senhor. Não, né, gente? Se você fizer isso, vai servir de piada, né? Tá mandando pro seu melhor amigo, já pensou? Você tá mandando mensagem pro seu melhor amigo, excelentíssimo senhor, ou meritíssimo, já pensou, gente? Não pode, né, galera? Não dá para ser assim. Tem que ser algo mais informal, costuma ser algo mais informal. Se isso for quebrado, aí vira motivo de piada, né, gente? Como eu acabei de falar. Vira humor, gera humor, tá bom? Olha só, em correspondência, você tá mandando uma carta para alguém, uma carta comercial, você manda em texto mais
informal, no estilo mais informal. O tom da linguagem informal é mais pessoal do que o da linguagem formal. Já vimos isso. Olha aqui a contribuição do meu querido amigo Gabriel. Olha só. Ele disse que na linguagem formal, as palavras são mais claras, mais objetivas, mais diretas. Isso é utilizado, por exemplo, nas notícias. Verdade, gente. Se você está procurando uma notícia, você não está procurando, por exemplo, por uma pegadinha, como você pode fazer na linguagem mais informal com os seus amigos. Numa maneira mais informal, você pode dizer para a pessoa, ah, beleza, tranquilo. Mas esse tipo de vocabulário não vai ser encontrado na notícia. A notícia, ela precisa ser clara, ela precisa ser evidente. A pessoa que a lê precisa compreender. Não precisa ficar com pontos de interrogação, pensando, ah, por que a pessoa usou isso? Será que é tranquilo? Como assim tranquila? A pessoa está tranquila ou está preocupada com alguma coisa? Não, não é isso, gente. Não é isso. Tá ok? A mensagem na linguagem formal, ela é objetiva, ela é clara, ela vai direto ao ponto, ok? Já na linguagem informal, aí não, galera, aí você pode utilizar-se de expressões mais coloquiais, de gírias, olha só, de gírias, é normal você fazer isso, faz parte, tá ok? Faz parte. Mais uma vez, se você estiver conversando aí com seu colega de classe, manda uma mensagem para ele ou para ela, certamente você vai usar uma mensagem no estilo mais informal da linguagem. Você não precisa ser tão polido, tão formal quando você estiver numa situação como essa. Ok, gente? Então, olha só, nos episódios anteriores, então certamente o professor Natel já comentou isso com vocês. Falando um pouquinho, olha só, de texto formal, esse texto é usado em situações mais sérias. Por exemplo, em documentos, gente, olha só, um documento oficial, gente, ele é formal, ele precisa ter esse grau de formalidade, gente, é importantíssimo. Os livros, você não vai pegar um livro em que você encontre linguagem informal, apesar da literatura, por exemplo, a literatura moderna, falando de modernismo, da literatura, já tragam essa noção mais deturpada, um pouco diferente da linguagem formal. Você percebe, por exemplo, reportagens, artigos de opinião ou artigos científicos, cartas comerciais, discursos oficiais. Já pensou se alguém vai fazer um discurso na televisão e vai se utilizar de expressões mais informais? Isso não acontece, gente. O uso é mais formal, tudo bem? É mais formal. Por sua vez, o inglês mais informal não foge à regra que a gente já falou antes. É usado nas conversas cotidianas, numa cartinha que você manda para o seu amigo, num bilhete que você escreve para alguém. É óbvio isso aí, né, gente? Você não vai ser tão formal, você vai ser mais informal. Vamos de exemplo? Quero que vocês me digam aí. Esse texto, ele é mais formal ou informal? Eu vou dar 1 minuto para vocês olharem bem esse texto. Quero que vocês façam a leitura desse texto e durante essa leitura eu gostaria que vocês percebessem as palavras que vocês conhecem, as palavras que vocês já sabem. E aí, é claro, eu quero que vocês identifiquem, por exemplo, o gênero textual. A partir desses detalhes, pessoal, quero que vocês me digam formal ou informal. 1 minutinho aí para vocês lerem, discutirem e me dizerem o que é que vocês acham, tá ok? 1 minuto na tela aí para vocês.
E aí, o que é que vocês me dizem? É mais formal ou mais informal? Vamos pensar um pouco? Olha bem aí para essa imagem. Ah, professor, eu consigo perceber que há uma imagem aí de uma árvore, tem uma paisagem aí e tal. E logo abaixo, olha só, na verdade, acima da imagem, você consegue perceber, ó, Bob Marley. Ah, professor, conheço esse cara. Bob Marley foi um cantor muito famoso da Jamaica. Ele trazia aí muitas músicas interessantíssimas, muitas mensagens bem bacanas. Inclusive, fica aí uma sugestão bem legal. Procurar aí músicas, ideias desse cara que foi tão importante na história da música e na história também da resistência, viu, gente? Que é o Bob Marley. Professor, já que é ele quem disse essa coisa que está aqui em cima, e tem tanta coisa aí, talvez tenha algumas palavras que eu nem conheça. Pois é. Como foi ele quem disse, eu consigo perceber que isso aqui, gente, foi uma fala do Bob Marley. Foi uma fala, pelo menos que é atribuída a ele, né? Não sei se foi ele realmente quem disse, mas atribuída a ele. Gente, esse texto, que é a fala de alguém, o trecho de uma música que foi escrita pelo Bob Marley. Pessoal, esse tipo de texto, ou melhor, esse gênero de texto, que se apega naquilo que foi falado por alguém. Gente, é a fala da pessoa. Não dá para isso ser formal, não, né, pessoal? Foi a fala dele, foi o que ele falou e foi registrado depois. Então, gente, certamente esse tipo aqui, esse texto aqui, exemplo, ele é um texto no registro formal. Ou melhor, informal, perdão, informal. Pensa aí um pouco. É informal, gente. Por que que esse texto ele é informal? Pessoal, não tem para onde. Esse é um registro escrito da fala de alguém. Observa aqui, olha só, essa expressãozinha, ó, don't. Gente, esse don't é legal demais. Por quê? Porque esse don't é o nosso do not. Isso aqui é o que a gente chama de contração, é a forma contraída. É uma forma mais rápida de você falar, é uma forma mais descontraída, uma maneira mais informal de se falar e de se utilizar a língua. Olha só, meu colega Gabriel colocou aqui que você não sabe o quão forte você é até que ser forte é a única opção que você tem. Isso aí, gente, é a tradução, uma tradução livre, né, gente? Não é uma tradução oficial, uma tradução livre que a gente faz aí do nosso texto, tá? Ok? O que você pode entender a partir disso, ok? Então, esse do not é o don't, ok, gente? Do not, don't, ok? É isso aí. Estão pedindo aqui um abraço para uma amiga chinesa, mas eu não vou dizer o nome dessa amiga chinesa, não. Eu acho que vocês deviam estar mais atentos. Era a aula, gente. Essas conversas aí, sei não, viu? Sei não. Eu acho que era melhor a atenção estar voltada para a aula, não para estar tentando fazer pegadinha no professor, não, hein? Vocês fazem isso também com outro professor? Não acredito. Não, vou puxar a orelha de vocês. Olha, olha, hein? Continuando aqui, galera. Vamos praticar então mais um pouco, né? Então, a partir dos textos que seguem, você, por gentileza, identifique se a linguagem que está sendo empregada, ela é formal ou informal? E aí, é claro, respondemos as questões juntos sobre o conteúdo. Vamos lá? Observa esse primeiro texto, galera. Dá uma olhadinha aí nesse nosso primeiro texto. Ah, professor, consigo perceber aí nesse texto que são falas de pessoas, ó. O Jim, o Charles. Em seguida, o Jim fala novamente. E depois o Charles. Olha só, chega uma terceira pessoa, chega aí a Mary. Em seguida, o Jim responde e a Mary finaliza aí. Professor, eu consigo perceber, então,
que esse nosso texto é uma conversa. Perfeito, galera. É um que a gente chama, olha só, de texto dialogal. Professor, o que é um texto dialogal? É um texto baseado na informalidade, num diálogo, numa conversa que as pessoas estão tendo. Pessoal, eu gostaria que vocês percebessem aqui uma coisa importantíssima, que é a dinâmica conversacional. Como assim, professor? Dinâmica. O Jim, vou chamar o Jim de primeira pessoa. É a primeira pessoa que está aparecendo. E aí o Charles é a segunda pessoa que fala. Em seguida eu retorno, eu passo a fala. Eu passo o turno de fala. Eu passo o turno de fala para o Jim novamente, para a primeira pessoa novamente. Depois é o Charles, que é a segunda pessoa. Observe a terceira pessoa, porque não volta para o Jim, vai para uma terceira pessoa. Retorna depois para o Jim, que é a primeira. E por último, vai para Mary novamente, que é a terceira pessoa. Gente, isso ajuda vocês a identificar quem é que está aqui na conversa, tá ok? Quem é que está participando do diálogo, ok? Então, olha só, o Jim começa perguntando: Who's the tall woman next to Barbara? Observa aí, ó, que ele fez uma pergunta. Às vezes, em um diálogo, isso costuma acontecer. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Faz sentido, não faz, gente? Então, ele começa aqui perguntando, ó, o whose. Galera, observe que esse whose é who is. E aí, ó, foi juntado, foi unido e ficou assim. Whose. Quem é? Quem é essa pessoa? Em seguida, observa só. O Charles responde: ah, não, essa aí é a minha amiga Mary. Observa aí que eles estão falando da Mary. Consegue perceber isso? Lembra lá da teoria conversacional? De primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa, com quem você fala. Então, o Jim conversa com o Charles. Por isso, o Jim é a primeira e o Charles é a segunda pessoa. E de quem eles estão falando? Estão falando da terceira. Quem é a terceira pessoa? A Mary. Pronto, prontinho. Ficou entendido, então, que ela é a minha terceira pessoa. Gostaria que vocês observassem também essas contrações que são feitas, as formas contraídas. Perceba, perceba, perceba. That's. Mais uma vez, forma contraída. That is. Continuando aqui. Didn't. Didn't. Olha aí de novo. Did not. Prontinho. Didn't. Forma contraída. Didn't you meet her at Steve's party? Olha aí. Esse aqui, gente, cuidado. Esse aqui não é forma contraída, não, viu? Aqui você tem cuidado. Aqui é o que a gente chama de caso genitivo, galera. Só o que é que significa esse caso genitivo? Gente, o genitive case vem lá do latim e ele expressa basicamente posse. Tudo bem? Posse. Então era na festa do Steve. Olha aí, ó, na festa do Steve. Professor, agora me veio uma dúvida. Agora me veio uma pergunta aqui. Quando a gente fala de formas, a gente pensa em forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Até aí tudo bem. Mas aqui, observa só, tem interrogação no final e tem not. Então essa frase é uma negativa e interrogativa ao mesmo tempo. Procede. Essa informação é verdadeira. E não tem problema algum. Você une, então, as duas características. A característica da negativa, not. A característica da pergunta é trazer o auxiliar. Quem é o auxiliar aqui, gente? Did. Esse é o auxiliar do passado.
e ele é invertido de posição com o meu sujeito. Então ficou o quê? Didn't you. Didn't you. Professor, e para que se usa isso? Qual é a intenção de quem se utiliza de uma frase que é negativa e interrogativa ao mesmo tempo? Para que serve isso? Gente, é uma confirmação. É uma suspeita. Observa aí, ó. Você não estava, não, na festa do Steve? Você não conheceu ela, não, lá nessa festa? Por quê? Porque ele acredita, o Charles acredita, que o Jim estava lá. E a Mary também. Então, vocês não se conheceram lá, não? Então, pessoal, essa contração essa conjugação, melhor dizendo, entre forma negativa e forma interrogativa, quando isso é feito ao mesmo tempo, você está falando de uma suspeita. Você já acha, você está fazendo um guess, você está adivinhando, ou pelo menos tentando, porque no caso aqui não deu certo, né? Não. Olha a resposta do Jim. Não. Eu nem lá fui, eu não fui na festa, não. Então, gente, perceba que ele fez aí uma tentativa. O Charles disse, você não foi na festa? Não foi nem isso. Ele perguntou, você não a conheceu lá? Por quê? Porque ele acredita que eles dois estavam no mesmo lugar. Então, ele está fazendo aí, olha só, uma tentativa. E a resposta veio negativa, olha só. Não. Ih, tava lá não. No, I wasn't. Olha mais uma marca de informalidade aqui, galera, ó. Mais uma marca de informalidade. Wasn't. É mais uma vez uma contração. Was mais not. Wasn't. E eu não estava lá nessa festa. Oh, olha mais uma marca. Marca de informalidade. Oh, isso aqui, gente, é marca de fala. É quando você está falando, é que você se utiliza desses sim. Ou então, essas marcas, pessoal, são marcas de fala, são marcas da oralidade. Isso foi trazido para esse texto. Por quê? Mais uma vez, esse é um exemplo de texto dialogal. Ele foi trazido na íntegra de um diálogo, a partir de um diálogo. Continuando aqui a conversa, ó. Then, let me introduce you to her. Mary, this is my friend Jim. Então, olha só, já que ele mostrou interesse, eu vou fazer essa introduction. Cuidado! Introduce, vou colocar aqui, ó, um asteriscozinho, viu? Cuidado, 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 cuidado. Parece, mas não é. Casca de banana. Cuidado para você não escorregar. Introduce é uma palavra falsa cognata. Professor, relembra aí pra gente o que é uma palavra cognata. Certamente. Palavras cognatas são as palavras que você utiliza observando se elas são parecidas ou não com a língua portuguesa. Então, se em inglês a palavra parece com a língua portuguesa e o significado das duas é equivalente, o significado das duas for parecido, aí você pode chamar essa palavra de cognata. Contudo, existem as falcianes, existem as falsas cognatas. Eu chamo elas de palavra casca de banana. Ela quer te fazer escorregar. Preste muita atenção. Introduce não é o verbo introduzir. Introduce é o verbo apresentar. Então, olha só. Ele está perguntando se o Jim quer que ele seja introduzido. Não, quer que ele seja apresentado a Mary. Então, você quer que eu apresente? Ele nem pergunta, né? Ele vai logo direto. Oh, then let me introduce her. Deixa eu apresentar vocês. E aí ele já chega para ela e diz, Mary, esse aqui é meu amigo, ó, esse aqui é o Jim. Aí entra a terceira pessoa. Gente, a terceira pessoa, às vezes, ela não participa. Quando só tem duas pessoas em um diálogo, a terceira pessoa não participa. Nesse caso, a Mary entrou na conversa. Ela foi chamada para conversar. Observa só. Aí a Mary já responde, Hi, Jim. Opa, oi, tudo bom? Nice to meet you. Essa é uma expressão também, galerinha, muito usada quando você está se apresentando para alguém e ela é informal. Professor, por que ela é
informal. Gente, aqui, olha, falta um sujeito, pessoal. Falta o it's. Observa bem. It's nice to meet you. Frase sem sujeito. É uma frase que gramaticalmente estaria incorreta. Se a gente for naquela gramática mais dura, está incorreto. Contudo, observe bem. É uma frase informal. Você não precisa estar tão atrelado à gramática assim. É informal. Você pode usar isso aí, tá tudo bem. E aí o Jimmy responde, you too. Ah, tá. Que bom. Então ela diz que é um prazer conhecê-lo. E ele responde, também digo a mesma coisa. E aí, olha só, ele vai com uma pergunta para ela. Observe aí a pergunta capciosa do rapaz. Would you like a drink? Aqui, ó, é a única e única. Eu vou colocar até outro asterisco aqui, ó. Única parte do texto que é formal, viu, galerinha? Única parte do texto que é formal. Professor, por que essa parte, só essa frase, é formal? Essa frase, gente, se utiliza do would. Esse é um verbo modal que é marca de formalidade. Nesse caso, esse would é uma oferta. Ele está oferecendo para ela um drink. Então o rapaz está interessado na moça, quer conversar um pouco mais com ela. Mas como ele acabou de conhecer ela, ele acabou de conhecer a pessoa, ele não pode ser informal, né, gente? Ele tem que ser mais formal com ela. Então ele vai, ó, would you like a drink? Ele não pergunta, você quer um drink? Não. Vamos beber? Bora? Não, não é isso, gente. Ele usa would. Você gostaria? Olha aí a diferença. Você gostaria de beber alguma coisa? Would you like a drink? Então ele é mais formal nesse momento. E aí, quando ela vai responder, ela já responde, olha só, mais informal. Sure. Claro, com certeza. Bora. Sure. Let's go get one. Bora lá pegar um drink. Galera, eu quero chamar a atenção de vocês para essa frasezinha, ou melhor, para essa expressãozinha aqui. Esse let's, tá bom? Esse let's vai ser, vou colocar aqui do ladinho, hein? Vou puxar uma setinha aqui, ó. Esse let's é um convite. E este é um convite informal. Informal. Pessoal, então, let's é um convite informal? É. Seria um vamos, bora, vamos lá. Então, é algo, mais uma vez, informal. Então, gente, o texto inteiro está repleto de traços de informalidade. A única frase que é mais formal é essa que eu marquei aí para vocês. Would you like a drink? Você gostaria de beber alguma coisa? Perfeitamente. Então, gente, nossa resposta para esse primeiro texto é que ele é um exemplo de texto informal. Ih, ficou coberto aqui pelo que eu escrevi. Mas não tem problema não. Ele é um texto informal, ok? Meu querido amigo Gabriel está perguntando aqui para mim se essas palavras cognatas também são conhecidas como palavras transparentes. Isso é verdade, gente. Por que a gente chama de palavras transparentes? Porque na hora que você olha, você já identifica. Você já sabe que ali não tem para onde ser outra coisa. Na hora que você olha, você... captei a mensagem. Entendi o que é que essa palavra quer dizer. Essas são as chamadas palavras cognatas. E o uso delas é importantíssimo na hora de leitura, pessoal. Você precisa estar ligado para ler o texto e observar tudo o que você conhece. Tudo o que você pode utilizar a seu favor. Ah, professor, mas eu não entendo essa palavra, eu não entendo essa outra, eu não compreendo. Foque naquilo que você conhece. É importante que você use para compensar a sua dificuldade aquilo que você conhece. Tudo bem? Pessoal, no encontro de hoje nós vamos ter duas partes. Então agora a gente faz aquele intervalo bem rápido, são só 2 minutinhos, é só mesmo o tempo de beber uma água, esticar um pouquinho as costas e retornar. Tá bom, gente? Então agora a gente faz esse break e aí na segunda parte do nosso encontro a gente continua vendo esses traços de formalidade e de informalidade, como é que você consegue consultar
se é um texto mais formal ou um texto mais informal. Essa verificação é muito importante, a gente já falou sobre ela no início do nosso encontro de hoje. Vamos então para o nosso break. Já já a gente retorna, tá ok? See you! Vejo você já já.